Fala galerinha, tudo bem? Lulinha outra vez contigo. Hoje nós vamos revisar o conteúdo movimento retilíneo uniforme. Vamos tirar aquelas dúvidas sobre o conteúdo e depois, no próximo vídeo, aí nós vamos fazer algumas questões para você ficar bem preparado, tá bom? Beleza? Antes disso, galera, se inscreve aí no nosso canal, deixa os sininhos das notificações ativado e não perde nenhum dos vídeos de revisão, de reforço para você. Beleza, galera? Vamos nessa? Vamos para a aula? Show de bola! Olha só então, o que é importante no movimento retilíneo uniforme para você lembrar? Primeira coisa, é a definição. Você precisa entender a definição do movimento uniforme. Então acompanha aqui comigo, galera. O movimento uniforme é um movimento no qual o módulo da velocidade de um móvel é constante, diferente de zero. É aquele movimento que se desenvolve com velocidade, galera, com o módulo da velocidade constante. Por exemplo, você realiza uma viagem da cidade A para a cidade B com a mesma velocidade em módulo, tá bom? Esse é o movimento uniforme. Segunda coisa importante, depois de você entender qual a definição do movimento uniforme, é saber como calcular a velocidade constante do móvel. Então, olha só, você já viu, quando foi estudar a velocidade média, né, que a velocidade média de um móvel era a razão do espaço percorrido pelo tempo gasto, né? Então, para você calcular a velocidade constante do móvel no movimento uniforme, a equação vai ser a mesma, ela vai ser igual à média. Então, V igual a ΔS sobre ΔT, onde esse ΔS, galerinha, pode ser o espaço percorrido do móvel, pode ser a distância que o móvel percorreu dividido pelo tempo, tá? Então, em alguns casos, principalmente quando o móvel ele não inverter o seu movimento, então o móvel vai sempre no mesmo sentido. Então esse ΔS você pode chamar de distância, o espaço percorrido, tá? Além do deslocamento escalar, que é como nós o conhecemos, tá bom? Beleza, então olha só, velocidade você pode calcular dividindo ΔS por ΔT. Lembra que a velocidade ela é calculada em metros por segundo, beleza, galera? Quilômetros por hora e que nós transformamos um no outro utilizando a regra do 3,6. Não esqueça disso, né? De metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Show? Então lembra desses detalhes. Outra coisa importante, dessa equação aqui, ó, V de velocidade igual a ΔS sobre ΔT, você pode também escrever, considerando esse ΔS como sendo a distância percorrida, você pode escrever a equação da seguinte maneira, ó, D igual a V vezes T. Tá? É uma forma mais simples de escrever. E a equação escrita dessa forma, escrita dessa maneira, vai te possibilitar a calcular a distância percorrida pelo móvel. Então, as questões que te pedem para você calcular a distância que o móvel percorreu em linha reta, basta você multiplicar a velocidade desse móvel pelo tempo de percurso. Show de bola? Beleza. Lembra da frase, Deus vê tudo. Ok? Então, Deus vê tudo e você calcula a distância. Vamos lá. Então, você já sabe como calcular a velocidade, ΔS sobre ΔT. Você sabe como calcular a distância, velocidade vezes o tempo. E vamos lembrar também da função horária, galera. A função horária do espaço nós não podemos esquecer. Nós chamamos, para lembrar da equação, como a equação do sorvete. Se você prestar atenção aqui, ó, S igual a S0 mais VT, né? SOVT. Então, usa a equação do sorvete. Agora, galera, presta atenção. Nós só podemos usar S igual a S0 mais VT se o movimento for uniforme, beleza? Lembra comigo? Velocidade em módulo constante. Se a velocidade variar, então nós vamos ter que utilizar outra equação para calcular o espaço. Mas vamos lá, o S é o espaço final do móvel, ou posição final. O S0, espaço inicial, ou posição inicial. Velocidade constante. E T é o instante final de tempo, ok? Quando nós formos
resolver questões, então nós vamos utilizar essa equação aqui para nós lembrarmos bem dela, tá bom? Então essa é a função horária do movimento uniforme, não esquece dela. Bem, outra coisa do movimento uniforme é você saber calcular o tempo de encontro entre dois móveis. Bem, galerinha, então vamos falar também aqui sobre tempo de encontro ou instante de encontro entre os móveis. O instante de encontro é aquele tempo que vai demorar para o móvel 1 encontrar o móvel 2 na trajetória. Então, se você prestar atenção aqui, ó, esses dois móveis, tá? O móvel 1 e o móvel 2, eles estão se deslocando em sentidos opostos. Tá? Então, imagina que a distância inicial entre eles, eu vou chamar de ΔS essa distância. Tá? Então, eles estão a uma distância inicial ΔS com velocidades V1 e V2 em relação ao solo. O tempo depois do qual eles vão se encontrar pode ser calculado como sendo ΔS dividido pela velocidade relativa dos móveis. Esse VR significa velocidade relativa, tá bom, galera? E o que é velocidade relativa, galera? A velocidade relativa é a velocidade que um móvel tem em relação ao outro na trajetória. Então, a gente tem dois casos para a gente achar essa velocidade relativa. Quais são? Primeiro, os móveis assim, ó, se deslocando em sentidos contrários. Como é que eu faço para achar a velocidade relativa? Nesse caso, você soma as velocidades aqui, ó, V1 mais V2. Beleza? Então, você acha a velocidade relativa. Vou dar um exemplo numérico para você entender. Então, imagina que o móvel 1 está correndo a 3 metros por segundo e o móvel 2 está correndo a 5 metros por segundo. Como eles são opostos, sentidos opostos, a velocidade relativa de um em relação ao outro, basta somar os módulos das velocidades. Então, 3 mais 5 dá 8. Então, essa é a velocidade relativa que você vai substituir aqui embaixo. Você pode perguntar, Lulinha, e se os sentidos forem iguais? Então, os dois móveis estão indo para a direita ou os dois móveis estão indo para a esquerda. Bem, se os móveis tiverem sentidos iguais, para você achar a velocidade relativa, basta você subtrair os módulos das velocidades. Tudo bem, galera? Então, V1 menos V2. Eu somo as velocidades para os sentidos opostos, eu subtraio as velocidades para os sentidos iguais, e assim eu calculo a relativa, e se eu divido a distância pela relativa, eu tenho o instante de encontro dos móveis. Beleza, galera? Então, você tem aqui, ó, a definição do movimento uniforme, não esquece, tá? Volta esse vídeo, dá uma olhadinha de novo. Como calcular a velocidade, beleza? Como transformar metros por segundo em quilômetros por hora. Como você calcular a distância percorrida. Como utilizar a função horária do móvel, né? E qual é a função horária do móvel? Está aqui a equação do sorvete. E como calcular o tempo de encontro entre os dois móveis. Beleza, galera? Então, essa aulinha foi para você relembrar desses conceitos importantes do movimento uniforme. E até a nossa próxima aulinha, onde eu vou resolver para vocês exemplos, tá? Questões variadas, para que a gente possa ficar bem preparado. Show de bola? Beleza? Então, galera, até a nossa próxima aula. Valeu!